Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. O ministro João Roma Neto, ele deu uma entrevista a um programa de TV, falou sobre vários temas do Auxílio Brasil. Eu queria estar muito presente para poder fazer uma pergunta também referente aos pais-chefes, sobre a possibilidade se vai ser suspenso quem é pai-chefe, se receber 600 ou 3 mil reais referente ao Auxílio Brasil de 2000, auxílio emergencial retroativo de 2020, se há realmente essa possibilidade de suspender os pagamentos para os pais-chefes do Auxílio Brasil, ou seja, quem é pai-chefe está naquela relação dos mais de 400 mil que vão receber agora, mais de 400 mil pais-chefes que estão no Auxílio Brasil vão receber a partir de hoje, já estão recebendo a partir de hoje, valores referentes a 2020, valores de 600, 1.200 até 3 mil reais, 1 a 5 cotas. Mas ficava uma pergunta que a gente queria e, bem, bora acompanhar toda a entrevista, né? Vamos saber aí o que foi falado nessa entrevista. Deixa eu adiantar aqui, porque você vai ouvir o que ele falou durante a entrevista. Ele falou sobre cadastro, quem fez o cadastro em dezembro de 2021, se o programa vai formar e capacitar os beneficiários do Auxílio Brasil para entrar no mercado de trabalho, porque há bastante vaga, principalmente em TI, né? TI. Falou sobre a diferença do programa Auxílio Emergencial, que muita gente deseja que volte para o Auxílio Brasil. Falou sobre a questão de eleição, né, se esse programa realmente vai ser um puxador de votos para ele, para o presidente Bolsonaro. Falou do Vale Gás, falou se é possível chegar a 20 milhões ainda nesse ano. Bora acompanhar tudo a partir de agora? Você já deu joinha? Já deu like? É importante você fazer isso. Dá essa moralzinha aqui. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso agora, tá? Porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar para depois termina esquecendo, tá? Faz isso agora para o próprio YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas, para também entenderem tudo o que passa na mente dos nossos representantes, especialmente do ministro João Roma Neto, que é responsável pelo pagamento do Vale Gás, que é o gás dos brasileiros, do Auxílio Brasil, das novas vagas, dos benefícios, dos novos benefícios, enfim. Faz isso, tá? Para que o próprio YouTube reconheça e recomende para outros beneficiários e também para outras pessoas que possam receber essa informação. Ó, desse outro lado aqui é para você se inscrever. Muita gente está nos visitando, mas ainda não se inscreveu. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever-se, destacado em vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, Canal Campeão. Bora ouvir então? Primeira questão que você vai ouvir, então escuta aí o que disse o ministro João Roma Neto. A entrevista que ele deu foi muito proveitosa e eu espero que você acompanhe tudo a partir de agora, tá certo? Então preste atenção porque esclarecedora demais a entrevista que ele deu, ok? Simbora com os detalhes? Acompanha aí, escuta aí, preste atenção. E, de fato, vivemos uma grande calamidade, que vai além da Bahia, né? Chega a Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Piauí, né? E algumas outras áreas do Brasil, como já algumas cidades em São Paulo, que também sofreram com essas fortes chuvas. Diferente de outras regiões, como o Rio Grande do Sul, que vive uma outra calamidade já em virtude das secas, né? Parece que invertendo-se os papéis. E numa calamidade como essa, Marina, você tem várias fases. A primeira, obviamente, é proteger as vidas, resgatar pessoas, tirar pessoas de áreas de risco. E muito me impressionou durante todo esse período de assistência às pessoas que estavam lá passando por muito sofrimento, o quanto essas pessoas também sofriam em ver, indo embora, o pouco que tinham e que naturalmente mostrava-se que era conquistado com muito sacrifício. Então, a circunstância onde cada um está passando num momento como esse, aquelas pessoas que muitas vezes são obrigadas, por uma falta de planejamento do Estado brasileiro, a ocupar áreas de risco, não é? São realmente cenas de doer o coração de qualquer. Pois é, ele falou também de outro tema, tá? Escuta aí, porque tem muita coisa que ele deixou, que ele comentou durante essa entrevista. Preste atenção, outro tema, outro ponto. A inflação é um processo mundial, não é? Agora, como estamos observando na saída dessa pandemia,
parece que se repete um processo, assim como ocorreu em fenômenos globais, como foi a Segunda Guerra Mundial, que gerou 3 anos sucessivos de processo inflacionário. O governo Bolsonaro tem tido a determinação de ajudar as pessoas mais necessitadas no Brasil. No Programa Social de Transferência de Renda, o Auxílio Brasil, ele chega mais fortalecido. Ele interliga programas sociais ao programa de transferência de renda. Ele já no seu início teve o reajuste de 17%, portanto, maior do que esse avanço inflacionário. E com o benefício compensatório, ele vai a R$ 400 no mínimo. Significa que o ticket médio passa a ser até maior. Então, um programa que tinha um ticket médio na casa de R$ 189 passa a ter o ticket mínimo de R$ 400, ampliando inclusive a base de beneficiários. O programa chegou a contemplar 14 milhões e 600 mil pessoas, mas a partir de amanhã, Denise, mais de 17 milhões e meio de brasileiros passam a receber um mínimo de R$ 400. Então, sem dúvida, é um avanço na parte de transferência de renda, um incremento na política social do governo e, além disso, você tem a extensão também da tarifa social de energia elétrica com desconto de até 65% para mais 12 milhões de famílias brasileiras. Lembrando que 12 milhões já eram contempladas. Começa a ser pago também, desde dezembro do ano passado, o Auxílio Gás a 5 milhões e meio de brasileiros e estamos fortalecendo cada vez mais, né, as políticas de transferência de renda. Então, tem todo um suporte, né, a esses brasileiros que podem, sem dúvida nenhuma, através disso, inclusive, servir, né, de sustentação para uma economia que precisa, sim, cada vez buscar aquecer, retomar a estrutura, né, para gerar emprego e fazer com que o Brasil, né, avance cada vez mais. Pois é, ele falou sobre outro ponto também, a entrevista que ele deu, o ministro João Romaneto, outro ponto que ele falou. Preste atenção aí. Eu vou lhe falar, Débora, do âmago do Auxílio Brasil e da sua diferença ao programa anterior, uma vez que não trata-se apenas do valor do ticket médio, mas sim de uma outra ferramenta que vai além da proteção social, mas também mostrando a possibilidade de transformação social. No Bolsa Família, quando o beneficiário ele assinava a carteira de trabalho, ele perdia o benefício. Já no Auxílio Brasil, ele é estimulado a assinar a carteira e ele tem um mínimo de permanência de 2 anos no programa. Ou seja, ele perde o medo de ficar sem a sua proteção social. Coisa que dividia muito a sociedade brasileira, pois parecia que as pessoas não queriam ter acesso a uma atividade econômica. Então, o Auxílio Brasil, ele interligando essas políticas públicas como primeira infância, né, os vetores de emancipação, né, o mérito esportivo e o mérito científico, você está colocando ferramentas para que essas famílias possam, sim, participar do programa, ter a proteção social, mas mirar justamente a transformação social, para que conquiste mais protagonismo na sociedade e possa, assim, ter mais qualidade de vida. Com o auxílio, ele pode, neste momento, assinar, por exemplo, quando ele tiver uma oportunidade de trabalho, assinar a carteira de trabalho, não perder o programa social. Vamos supor que ele hoje receba R$ 400. Ele continua recebendo os R$ 400, certo? Por um mínimo de 2 anos, independentemente de quanto será o salário dele. Pode estar ganhando R$ 1.500, 1.200 do salário mínimo, vai ganhar mais os 400 do auxílio por pelo menos 2 anos. E ainda tem, no caso da inclusão urbana, a poupança de R$ 200 por mês e no caso da rural, mais R$ 200 de bônus por mês. Ou seja, ainda vai ter um estímulo a receber mais recursos para ingressar na atividade econômica e poder, sim, transformar a realidade da sua família. Pois é, essa entrevista o ministro João Romaneto deu ontem, né, dia 17, e falou justamente dos pagamentos. Ele também falou sobre outra situação, dizendo o seguinte, um beneficiário perguntou o seguinte: eu fiz meu cadastro único em dezembro de 2021. Será que foi aprovado? Escuta aí qual foi a resposta do ministro João Romaneto. Olha, tem que pegar os dados da Luana para verificar. O que eu sei é que se ela fizer parte, né, se ela estiver apta a participar do Auxílio Brasil, em dezembro mesmo nós zeramos a fila. Então, se o cadastro dela mostrava ela apta a receber o Auxílio Brasil, já a partir de amanhã
ela passa a integrar o calendário de pagamento do Auxílio Brasil. Se não recebeu nenhuma confirmação, ela tem que correr atrás. Ela tem que buscar não só atualizar seu cadastro, mas também cumprir as condicionantes do programa, que é a renda que está lá estabelecida, as questões sociais que são levantadas pelo Sistema Único de Assistência Social. Pois é, o ministro João Romaneto, né, durante essa entrevista, também falou sobre outro ponto, falou sobre a questão de se esse programa Auxílio Brasil, porque tem muitas vagas no mercado, principalmente em profissões como TI, né? E aí ele foi questionado sobre se esse programa vai formar, vai capacitar, enfim, os beneficiários, os filhos desses beneficiários do Auxílio Brasil, para tentar aí entrar no mercado de trabalho. Preste atenção que foi que o ministro João Romaneto disse. Sem dúvida, Denise, isso é o que nós buscamos fazer e está avançando muito positivamente essa pauta, que precisa naturalmente contar com o suporte de várias outras instituições. Por isso que eu me referi ao Sistema S, talvez o principal parceiro nessa capacitação, para que nós possamos, sim, linkar esses dois mundos. Um mundo que hoje demanda uma mão de obra específica para determinadas funções e outro mundo que tem necessidade de ascender a essa economia, de encontrar essas vagas de trabalho, mas nem sempre está capacitado para aquilo. Então, através da estrutura do Sistema S, tem sido uma grande ferramenta. Outras instituições têm avançado nisso. O próprio Ministério, através de estruturas diretas com os municípios, buscando fazer essas capacitações, tem avançado muito nessa pauta, né, com a ajuda de cooperativas também. Então, são muitas iniciativas que se somam e hoje há, sim, um grande esforço para que nós possamos não apenas disponibilizar uma maior quantidade de cursos de capacitação, mas que essas capacitações estejam linkadas com o que o mercado está oferecendo, pois não adianta você gerar determinadas habilidades se não há vaga para aquilo. Então, essa sincronia entre o que o mercado demanda e o que está sendo ofertado para a nossa população para ocupar essas vagas, essa, sem dúvida nenhuma, é a agenda do momento. E nós estamos avançando largamente nessa matéria e é muito importante. Para isso, nós estamos utilizando muito as ferramentas e as tecnologias de comunicação e informação para poder justamente linkar isso, tanto georreferenciar isso, porque às vezes existe função naquela localidade e as pessoas que estão ali não sabem. Então, com essa troca de informações do que hoje, né, o mundo da tecnologia nos propicia, nós estamos avançando bastante nessa matéria. Pois é, o ministro João Romaneto também falou sobre outro ponto, você vê que foi bem interessante, ele falou sobre a diferença, né? Foi questionado sobre por que muita gente espera que o governo volte com o auxílio emergencial, e ele falou sobre a diferença do auxílio emergencial para o Auxílio Brasil, e preste atenção qual foi a resposta do ministro João Romaneto. Justamente como você falou, Débora, o auxílio emergencial é uma outra ferramenta ao Auxílio Brasil. O auxílio emergencial se viu no epicentro da pandemia, justamente para dar suporte àquelas pessoas que estavam impedidas de realizar suas atividades econômicas, a maioria ligadas ao comércio informal. Já o Auxílio Brasil, ele é o novo programa de transferência de renda do governo federal, o programa permanente, que está vinculado não apenas a uma faixa de renda, mas também à situação social dessas famílias. O Auxílio Brasil, ele substitui o Bolsa Família e foi justamente uma opção do governo, focar justamente nos mais necessitados, ampliando inclusive sua base. E aquelas pessoas que inclusive chegaram, né, infelizmente, a uma situação econômica e social hoje que se enquadra nas condicionantes para o Programa Permanente de Transferência de Renda, elas devem sim buscar o cadastro e buscar integrar o Auxílio Brasil. Mas essa foi a opção do governo e justamente que a pandemia está passando, mas as consequências econômicas e sociais dela não estão passando, é que nós buscamos fazer o reforço desse programa social, com a aprovação da PEC, dos precatórios, que viabilizou, não é, esse benefício compensatório que faz com que nenhum dos beneficiários receba menos de R$400. No antigo programa, o ticket médio de R$189, tinham pessoas que recebiam menos de R$100 no programa de transferência de renda. E já agora o mínimo é R$400. Lembrando que tem famílias que estão ganhando mais de R$1.000. Pessoas, por exemplo, que participaram do GEBS, toda criança que for de uma família, né, o jovem de uma família que é de programa social
e for classificado para os Jogos Estudantis Brasileiros, ele já recebe um suporte extra para dar estímulo justamente à sua transformação social. Então, são várias ferramentas que estão acopladas agora no Auxílio Brasil para já justamente esse reforço nesse enfrentamento, nesse período pós-pandemia. Pois é, como você viu aí, né, o ministro João Roma Neto, ele dando essa entrevista, inclusive entrevista bem interessante, como você está acompanhando. Ele, nesse outro ponto, também falou sobre, ele foi questionado sobre a questão política, né, se esse programa é um puxador, vai ser um puxador de votos, se o programa vai, enfim, ajudar tanto o presidente Bolsonaro, já que é a principal bandeira do Auxílio Brasil, e também ele, né, já que ele vai sair como candidato. Então, escuta aí palavras do ministro João Roma Neto. Preste atenção que foi que o ministro João Roma Neto falou como resposta. Preste atenção. Não, sem dúvida nenhuma vai ajudar, porque ele já está ajudando o Brasil. E o que ele está fazendo pelo Nordeste e pela Bahia é, sem dúvida nenhuma, um momento transformador. São obras que por décadas pareciam monumentos ao descaso. E hoje essas obras chegam, não é para compor relatório nos corredores de Brasília, mas para melhorar o dia a dia da população. Eu vejo isso claramente quando você chega na Bahia e vê obras da duplicação da BR-101, da BR-116, a ferrovia Oeste-Leste, que já era para estar concluída há décadas, agora sim os trilhos estão chegando no lugar. Então são muitas transformações que chegam e a população está enxergando isso. Como é o caso da questão do programa social, onde se falava que estava sob ameaça, que o presidente Bolsonaro ia acabar com o programa, e o que é que ele fez? Mais do que dobrou o programa, mais do que reforçou, não só melhorando a estrutura desse programa para os mais necessitados, como fazendo isso para uma maior quantidade de pessoas. Então, são vários horizontes que precisa, sim, nesse momento, levar informações. Ao invés de deixar pessoas dependentes, mostrar pessoas libertas. O governo Bolsonaro conseguiu entregar, só nesse início de governo, mais do que 30 anos de governos anteriores em título de terra. Isso transforma a realidade. Em lugares que você via movimentações do MST, hoje você vê pessoas trabalhando na agricultura, produzindo, sendo-se senhores de suas terras e dos seus destinos. Isso muda a forma como essas pessoas enxergam o futuro do nosso Brasil. E eu tenho certeza que o Nordeste, que hoje recebe água do São Francisco, ao invés daqueles monumentos faraônicos que ficavam lá inacabados, vai sim ter um grande reconhecimento para o presidente Bolsonaro. Eu costumo dizer que a pessoa não se curva para pedir, mas se curva para agradecer. E o meu querido povo nordestino é um povo muito grato e saberá sim reconhecer o papel transformador do governo Bolsonaro na nossa região. Pois é, o ministro João Roma Neto também ele tratou de outro assunto, dizendo o seguinte: uma participante disse, gostaria de saber melhor sobre o auxílio inclusão. Quem é o público que se beneficiará diretamente e quais os requisitos aí para ter direito ao benefício? Preste atenção à resposta do ministro João Roma Neto. O auxílio inclusão, ele hoje tem duas vertentes. Ele teve início no BPC, que é o benefício prestação continuada. O BPC funciona da seguinte forma, Marina. É como se fosse uma aposentadoria para aquelas pessoas necessitadas que não têm condições de desenvolver uma atividade econômica. Por exemplo, uma mãe com uma criança com microcefalia, ela precisa ter um cuidado integral com aquela criança. Todavia, essa mãe, ela participa de um tecido social. Geralmente ela tem parentes que moram nos seus arredores. E ela, às vezes, tem, sim, a possibilidade de desenvolver atividade econômica. Mas não pega aquela oportunidade, porque senão ela perde o benefício social. Então, para não perder o benefício social, muitas vezes ela fica condenada a ficar com aquele rendimento para sempre. Com o auxílio inclusão, se ela assinar a carteira de trabalho, ela não perde o seu benefício, ela passa a ganhar ainda 50% do seu benefício, ou seja, esse benefício é no valor de um salário mínimo. Digamos que ela seja contratada por um salário mínimo, ela passa a receber do seu empregador um salário mínimo e recebe mais meio salário mínimo do Estado brasileiro. E caso dê algum problema, em menos de 2 anos ela perca esse emprego, ela volta automaticamente para o valor total do benefício de prestação continuada, que ou seja, um salário mínimo. Desta maneira, você viabiliza
viabiliza, assim, novos horizontes para essas pessoas. Pessoas com deficiência que conseguiram o seu primeiro emprego agora, a partir de 1º de outubro do ano passado, quando começou a vigorar o auxílio inclusão, já foram muitas promovidas, inclusive, porque chegam com tanto entusiasmo e sentido, verificando ali um grande sentido na sua vida, por se sentir útil à sociedade, poder estar trabalhando, não é? E poder mostrar as suas capacidades, né? A sua forma de se relacionar com seus colegas. Isso tem sido, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta muito transformadora e são depoimentos realmente comoventes que emocionam todos nós quando a gente vê essas pessoas tendo essa oportunidade. Então, o auxílio inclusão vem justamente para propiciar novos horizontes para essas pessoas, que elas permanecem sim com a proteção social, mas podem avançar na sociedade com mais protagonismo, mais qualidade de vida, mais ganho, inclusive, para suas famílias. Pois é, essa foi a entrevista do ministro João Romaneto. Ele também falou sobre a questão do Vale Gás, né, sobre o alcance do programa, e aí ele disse exatamente o seguinte. Escuta aí o que foi que o ministro falou. O auxílio gás começou a ser pago em dezembro, com foco prioritário nas famílias nas cidades em calamidade das chuvas, e dá sequência agora em janeiro para 5.500.000 famílias brasileiras, justamente as famílias que estão na faixa da extrema pobreza. Então, o auxílio gás vai no valor correspondente a meio botijão de gás, né, o valor de R$ 52,00, e chega já agora em janeiro a 5,5 milhões de famílias brasileiras. Pois é, só lembrar que o público, né, a meta do governo é chegar aí a 19 milhões de pessoas até setembro de 2023. Ele falou também se é possível, né, foi questionado se é possível chegar aí, já que bateu 17 milhões e meio, né, agora colocou 3 milhões de novos beneficiários, se é possível o governo alcançar a meta de 20 milhões ainda nesse ano. E escuta aí o que foi que disse o ministro João Romaneto. Desde a minha posse, eu comento que a área social e a área econômica são duas faces da mesma moeda. O que nós estamos vivendo nesse momento é um grande fortalecimento do programa social. Nós temos um programa social que está mais do que duplicando os orçamentos disponíveis para a população mais necessitada no Brasil. Então, nós conseguimos sim uma grande façanha, que é o pagamento do benefício mínimo de R$ 400 para todos os beneficiários do programa permanente, que é o Auxílio Brasil, indo inclusive de 14 milhões e meio para mais de 17 milhões de famílias atendidas. Então, eu acho que é um grande avanço no programa social. Naturalmente, é uma pauta que sempre demanda toda a atenção, todo o reforço, e sempre há um esforço focado para que nós possamos ser mais eficazes, não apenas na concessão do benefício, mas na sua função de transformação social. Que sempre haja uma grande priorização na pauta social, mas atentando para que ela vá de mãos dadas com a economia, pois quando os assuntos entram em descompasso, a economia pode sim, né, sofrer consequências, como, por exemplo, uma elevação maior da inflação. Caso isso ocorra, termina você corroendo sim, você dá com a mão e tira com a outra. Portanto, é necessário muita responsabilidade, prudência, para que nós possamos marchar de forma adequada, fortalecendo sim o programa social, mas atentando sim para a responsabilidade fiscal. Pois é, essa foi a entrevista que o ministro João Romaneto deu, né? Inclusive, eu sempre digo, falta uma pergunta, né? Falta uma pergunta aí que era essencial. Por exemplo, direitos iguais. As mulheres, as mães vítimas, aliás, as mães que receberam R$ 1.200 em 2020, foram 5 parcelas. Os pais-chefes fora do Auxílio Brasil receberam, a partir do dia 13 de janeiro agora, também as 5 parcelas. Quem recebeu em 2020 uma parcela, o governo repetiu uma. Quem recebeu 5 parcelas, o governo repetiu as 5. Só que ainda existe aquela questão de dúvida. Esse ano, os beneficiários do Auxílio Brasil, os pais-chefes, que também vão ter direito a receber, já estão, né, têm direito a receber as 5 parcelas, 600, uma cota, e 5 cotas ou 5 parcelas que dá R$ 3.000. Porque ele não falou sobre a suspensão. Há rumores, há especulações dizendo o seguinte, que o pai-chefe que está no Auxílio Brasil, se receber as 5 parcelas ou uma parcela de 600, enfim, as parcelas do auxílio emergencial de 2020 vai ficar suspenso. Ou seja, pode ficar suspenso até 5 meses sem receber o Auxílio Brasil.
Faltou essa pergunta, ou seja, o ministro não falou, porque também não foi questionado, e aí a gente vai precisar acompanhar isso de perto, porque se as mães tiveram direito a 5 parcelas, em 2020 foram 5 parcelas de 1.200, os pais, o Congresso permitiu pagar também agora, com a queda do veto do presidente Bolsonaro, os pais receberam até 5 parcelas de 600, o governo resolveu pagar agora 5 parcelas também de R$600. Então, vem um raciocínio, se está pagando até 5 parcelas pais-chefes dentro do Auxílio Brasil, por que suspendeu o Auxílio Brasil? Por quê? Porque as mães também estão recebendo, né? Então, se são direitos iguais, muitos pais-chefes estão perguntando isso. Por quê? Então, é bom a gente acompanhar isso. Por isso eu pergunto a você, você recebeu quanto hoje? Você que é pai-chefe, você recebeu quanto? Recebeu uma parcela de 600? Junto com os 600 saiu R$400 do Auxílio Brasil, sim ou não? Comenta aqui embaixo. Se você recebeu 5 parcelas, dá R$3.000, junto nesse pagamento veio também R$400, nesse caso dá R$3.400. E outro ponto, se você recebeu R$3.000, mais os 400 do Auxílio Brasil, veio também o gás, você foi selecionado, nesse caso, 3.452 do gás. Comenta aqui quanto você recebeu, porque se o Congresso deu direito aos pais, chefes iguais, mães, então não deve estar cortando, não deve suspender esses 400 do Auxílio Brasil. Isso é um direito seu, eu digo. Se acontecer algo parecido com bloqueio, direitos iguais, é seu direito de receber os 400 do Auxílio Brasil também, você que é pai-chefe. Nesse caso, se acontecer alguma suspensão, nesse caso, a recomendação é Defensoria Pública. Defensoria Pública. E alegar que, se as mães-chefes receberam, tiveram direito, os pais também, o Congresso deu esse direito, então o Ministério da Cidadania era para ter dito. Que lei é essa? Por exemplo, eu estou dizendo caso seja suspenso. Não é que foi suspenso, mas caso seja suspenso o Auxílio Brasil aos pais-chefes que estão dentro do Auxílio Brasil, tá? Então, é importante a gente acompanhar isso de perto, tá bom? Se você teve alguma dúvida, volte esse vídeo, a parte que você teve dúvida, porque o vídeo é bem esclarecedor, tá? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do seu Facebook, é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.